Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja rica e abundante em todos os corações. E sempre com muita alegria vamos estar fazendo a nossa leitura diária. Provavelmente vocês vão estar recebendo dois vídeos, né? Porque eu me atrasei, até por conta de estar um pouco tanto assoberbado e ter que resolver algumas questões esta semana. Eu vou ter que estar fazendo uma viagem para Trajano, em Sodrelândia, com alguns irmãos da Missão Alcance, e tive que abortar alguns compromissos por conta dessa necessidade. Mas estamos aí, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, para que a gente possa dar sequência àquilo que está no nosso coração. Como nós estamos estudando aí, vamos estar estudando aí a lição 14, que é missões e outras perspectivas. Então, o assoberbamento da minha vida está dentro de missões mesmo, né? E assim vai, a vida segue. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa leitura. Se encontra em livro de Romanos, capítulo 15, né? Capítulo 15, do versículo 14 ao versículo 24, ok? A palavra de Deus diz assim. Ela começa já com algumas explicações que o apóstolo Paulo já começa a dar aqui aos romanos. É certo, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, o vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos demonstrardes uns aos outros. Esse texto fala sobre a simpatia e o altruísmo, né, dos irmãos ali em Roma, dos irmãos em Cristo. E o apóstolo Paulo começa a enobrecê-los, perdão, por conta do seu serviço, do serviço cristão desses irmãos. Aí continua: entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É interessante essa observação do apóstolo Paulo. Quem já leu sobre o apóstolo Paulo sabe que ele foi um grande perseguidor ali em Atos dos Apóstolos, fala sobre perseguidor dos gentios. Ele matava mesmo, destruía, né? Porque ele entendia que o cristianismo era uma seita que atrapalhava a religião judaica. E o encontro dele com Cristo, perdão, está ventando demais aqui. O encontro dele com Cristo no caminho de Damasco fez com que ele entendesse o papel dele diante da obra salvífica de nosso Senhor. Então ele acabou tomando uma nova perspectiva em sua missão, né, de levar o Evangelho. Deixou de ser o assassino, mas o pregador, dando a própria vida por Jesus Cristo. Aí continua aqui no versículo 16: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, como uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por forças de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio,
Antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito dele. Maravilhoso essa orientação que o apóstolo Paulo dá aqui, deixando claro que ele já não é mais aquele assassino, mais aquele que prega o evangelho, principalmente aonde já não existe o fundamento de Cristo, porque é uma perda de tempo pregar de Jesus a quem já foi pregado ou a quem já serviu a igreja. É uma perda de tempo, entre aspas, né? Tudo tem o seu discernimento, tá bom? Não vamos levar isso ali ao pé da letra. Mas o que ele quer dizer é que as nossas energias, elas têm que ser depositadas ainda para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Muitos já ouviram do Senhor, não receberam e às vezes se torna muito inapropriado investir tempo em pessoas como essas, ao invés de investir tempo ainda quem não foi anunciado, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito. Então, essa missão em outra perspectiva, nós temos que discernir sobre essas coisas. Não que a gente vai abandonar essas vidas que resistem, não é isso. Mas o nosso foco está naqueles que ainda não receberam, tá? Que ainda não ouviram. Esse é o foco aqui que o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, nos orienta com relação a isso. Os planos do Paulo, no versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Até aqui o versículo 24. Então o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência de que os irmãos em Romanos já estavam bem seguros da proposta da salvação de Cristo Jesus. A missão foi concluída ali em Roma e o apóstolo Paulo estava dando o seu tempo, investindo o seu tempo em regiões que ainda não tinham ouvido de Cristo, ainda não tinham fundado uma igreja. E quando ele completou a carreira e esse bom combate, ele foi para Roma, e sabemos que ele foi a Roma preso, submeter-se aos romanos e ali ser morto. Nós sabemos disso, né? A palavra fala sobre essa vida do apóstolo Paulo, esses últimos momentos aí. Então, nessa visão de que a lição nos traz missão em outras perspectivas, nós vamos aprender muito com relação a isso, é que nós temos que estar procurando nos desenvolver de forma em que lugares que ainda não receberam a Cristo ou pessoas que ainda não receberam a Cristo possam recebê-las e ali ser salvo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa meta que Jesus tem nos chamado. Meus queridos e amados missionários e missionárias, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los ricamente a cada dia da vida de vocês, no papel de serem missionários efetivos na obra do Senhor, proclamando a palavra, orando por esse trabalho, ofertando e dizimando, e se doando como um todo, para que a obra do Senhor seja concluída e o bom combate possa ser combatido, guardando a fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.